Muito bem. Como que se deu o direito penal no Brasil? Como que surgiu o direito penal no Brasil? Muito bem. O Brasil foi descoberto em 1500. Obviamente, na época do descobrimento, os índios, não havia legislação entre os índios. Eles eram, na verdade, os verdadeiros proprietários, digamos assim, os poceiros, os representantes que havia naquela terra em 1500. Então, por não haver legislação própria, os índios, na verdade, eles respeitavam costumes. Eles respeitavam, na verdade, tabus, regras sociais, entre eles a vida. Então não havia o descumprimento de uma conduta proibitiva, de uma lei especificamente. Por não existir lei, não havia figura do Estado, porque não havia Estado. Então, na verdade, o que havia entre os índios era basicamente a lei do mais forte. Era a vingança. Simplesmente era a vingança. E naquela época, o que havia era a vingança privada, entre eles próprios, ou a vingança divina, representada pelo pajé, que através da imposição, através da evocação de um espírito maior, ele aplicava eventualmente uma sanção ao descumprimento daquela conduta, daquele costume, daquele tabu. Então, na época dos índios, o que vigorava era a vingança, era a lei do mais forte, ou, eventualmente, a vingança divina com o descumprimento, a imposição por um representante dos deuses. Ok. A partir da colonização, o Brasil já ficou vinculado à legislação portuguesa. Então o Brasil já era uma colônia de Portugal. Portugal, como metrópole, tinha, obviamente, a sua legislação, e toda a legislação portuguesa era aplicada no Brasil, por força do vínculo jurídico existente entre Brasil e Portugal. Muito bem. A época da colonização brasileira, vigoravam em Portugal as chamadas ordenações do reino. Okay? As ordenações dos reinos. Isso por quê? Porque cada rei ele fazia uma compilação da legislação e colocava o nome dele. Então nós tivemos as ordenações carolinas, ordenações manuelinas, e a mais importante na época da nossa colonização foram as ordenações filipinas. Ordenações filipinas. E as ordenações filipinas, na verdade, elas representavam a época. E as ordenações filipinas tinham uma característica de serem extremamente duras, extremamente cruéis, desumanas. Então, para eventualmente o descumprimento de uma conduta, trazia àquele que descumpria penas desumanas, penas cruéis, penas bárbaras. E havia um descompasso absurdo entre ricos e escravos. Os ricos eram punidos pelo mesmo crime com multas. E os escravos, muitas vezes, eram humilhados, castigados e até levados à morte. Então não havia a individualização da pena. Havia, na verdade, um sectarismo entre a classe dominante e os escravos. Então as ordenações filipinas, elas pecavam por essa característica de ser extremamente dura, de ser extremamente desumana e cruel para a sua época. As ordenações filipinas vigoraram no Brasil até 1830. Até 1830, quando surgiu o nosso primeiro código, que foi o Código Penal do Império. O Código Penal do Império, ele se baseou nas ideias iluministas. Ele teve uma ampla influência do iluminismo. Por isso, ele foi extremamente avançado para a época, ele foi liberal para a época. Ele acabava com essas penas cruéis, com as penas desumanas, ele determinava a individualização da pena, ele determinava a proporcionalidade da pena. Então, o crime mais grave recebia uma pena mais grave, o crime menos grave recebia um crime menos grave. Coisa que hoje para nós é o óbvio, mas para aquela época não. Para vocês terem uma ideia, o Código Penal do Império de 1830, ele criou um instituto chamado dias multa. Então foi o Código Penal do Império que cria o dias multa. E o dias multa é utilizado até hoje pelo nosso atual Código Penal,
na imposição das penas de multa. Então o juiz, na fixação de uma pena de multa, se baseia no instituto que foi criado em 1830, no Código Penal do Império. Então veja como o Código do Império foi avançado para a sua época. Agora, na República, quando houve a proclamação da República em 1889, logo a seguir nós tivemos o Código Republicano, de 1890. E o Código Republicano de 1890 passou a vigorar no Brasil em 1891. E o Código Republicano ele foi extremamente retrógrado, ele foi extremamente ultrapassado. Ele regrediu com a imposição de penas cruéis, penas bárbaras, acabava com a proporcionalidade das penas, ou seja, ele foi um retrocesso absoluto para a sua época. Ele foi tão retrógrado que, na verdade, ele foi retalhado por leis subsequentes. Inúmeras leis subsequentes acabaram desvirtuando toda a sistemática do Código Republicano. Então, uma lei posterior determinava a revogação de um determinado instituto no Código Republicano. Uma outra lei acabava com o instituto no Código Republicano. Então ele foi seguido por inúmeras leis subsequentes, sendo necessário, em 1932, efetuar uma consolidação, um ajuntamento, uma reunião de todas essas leis posteriores ao Código do Império. Então o Código Republicano ele foi tão retalhado que em 1932 foi necessária a realização de uma consolidação das leis penais, porque estas leis subsequentes ao Código Republicano tiraram toda a característica de código. Ok? Até que surge em 1940 o nosso atual Código Penal. O nosso atual Código Penal ele é fruto do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940. Ele passou a vigorar em 1942. Ele passou a vigorar em 1º de janeiro de 1942. A parte geral, ele possui duas partes. Antes disso, vamos tratar das espécies. Então, o nosso Código Penal, ele é de 1940, 7 de dezembro de 1940. Ele entrou em vigor no Brasil em 1942, 1º de janeiro de 1942. E o nosso Código Penal, ele possui duas espécies de tipos, duas espécies de normas penais. Eu tenho normas penais incriminadoras, e o que são normas penais incriminadoras? São aquelas que descrevem condutas criminosas. São aquelas, como o próprio nome indica, que descrevem tipos incriminadores, que descrevem crimes. Então é uma espécie de norma existente no Código Penal. E a outra espécie são as chamadas normas penais não incriminadoras. Normas penais não incriminadoras. Estas normas penais não incriminadoras são aquelas que não descrevem crimes. O que elas fazem? Elas podem ser do tipo explicativas, ou seja, elas explicam determinadas condutas, e elas também são chamadas de finais ou complementares. Finais ou complementares. Estas normas penais explicativas, elas definem, por exemplo, alguma coisa. O artigo 1º do Código Penal, por exemplo, explica o princípio da legalidade. O artigo 2º do Código Penal, ele explica, por exemplo, a norma penal, a lei penal no tempo. Então são normas penais explicativas. Normas penais que vão explicar determinadas condutas. Agora, normas penais não incriminadoras podem ser também do tipo permissivas. Então nós podemos ter normas penais explicativas ou normas penais permissivas. Normas penais permissivas são aquelas que permitem determinadas condutas. São aquelas normas penais que autorizam a prática de uma determinada conduta. No Código Penal nós temos, por exemplo, o artigo 23, que são as chamadas causas extintivas da antijuridicidade. São todas aquelas causas que excluem a antijuridicidade da conduta, que permitem a prática daquela conduta. Ok?
Agora, como que funciona o nosso Código Penal brasileiro? O nosso Código Penal ele é formado por duas partes. Duas partes. Eu tenho uma parte geral, que vai do artigo 1º até o artigo 120. Então vai do artigo 1º até o artigo 120. E esta parte geral, ela possui apenas e tão somente normas penais não incriminadoras. A parte geral só possui normas não incriminadoras. Quer sejam normas explicativas, quer sejam normas permissivas. Mas vejam, a parte geral só possui normas não incriminadoras. E nós temos uma outra parte, que é a parte especial, que vai do artigo 121 até o artigo 359. Esta parte especial, por regra, ela possui normas incriminadoras. Ou seja, ela possui normas que incriminam, possui normas que descrevem condutas criminosas. Mas esta é a regra, porque a parte especial ela pode também conter algumas regras não incriminadoras. Por exemplo, nós temos uma regra não incriminadora do tipo explicativa na parte geral, que é o artigo 327. O artigo 327, ele define, ele explica o conceito de funcionário público. Ele está no artigo 327, portanto, ele está na parte especial, mas é uma norma não incriminadora. E eu posso ter também, por exemplo, uma norma não incriminadora do tipo permissiva, que é o artigo 128, quando permite o aborto. Então o artigo 128 é uma norma não incriminadora do tipo permissiva, porque permite o aborto, que está prevista na parte especial do Código Penal. Então, resumindo, a parte geral só possui normas não incriminadoras, quer sejam explicativas, quer sejam permissivas. Só. A parte geral ela foi totalmente reformulada em 1984 por força da Lei 7.209. Já a parte especial, ela possui normas incriminadoras, por regra, e excepcionalmente normas não incriminadoras. E a parte especial está sendo alterada por tópicos. A última reforma que nós tivemos na parte especial foi a Lei 12.015 de 2009, que alterou os crimes contra a dignidade sexual. Artigos 213 e seguintes do Código Penal foram reformulados pela Lei 12.015. Ok? Então, este, na verdade, é o nosso Código Penal brasileiro. Ok? Então, hoje, nesta aula, o que nós vimos? Nós vimos o conceito de direito penal, nós vimos as características do direito penal, nós vimos as finalidades do direito penal, nós vimos o direito penal no Brasil e nós vimos agora, por último, o Código Penal brasileiro, que nós vamos tratar neste curso de uma maneira geral. O que nós vamos tratar no próximo capítulo é a lei penal, o princípio da legalidade. O princípio da legalidade que nós vamos ver no nosso próximo encontro. Eu agradeço a atenção de vocês. Nós estamos à sua disposição no nosso site Direito Online, o Direito na Modernidade, www.bolk.com.br. Visite o nosso site e mande as suas dúvidas, as suas sugestões e as suas críticas. Eu agradeço a atenção por hora e até mais.